Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do Longevidade Consciente. Hoje iremos dar continuidade ao último episódio, particularmente abordando alguns mitos e controvérsias. Logo o primeiro, será que necessitamos de comer pouco para emagrecer? Isto é já uma provocação aqui ao nosso amigo Gonçalo, nutricionista de serviço. Gonçalo, o que é que tens a dizer em relação a isto? Antes de mais, olá a todos. Relativamente a essa questão, é algo que se coloca muito em consulta, que é a pessoa achar que é necessário reduzir drasticamente o volume alimentar quando quer perder peso. E não é Mas acho preciso? que diz. E não é preciso? A questão é mesmo o volume, ou seja, quando nós falamos em volume de comida, nem sempre está associado ao aporte energético, ou seja, às calorias desse mesmo volume. E a verdade é que existem alimentos que têm mais calorias para o mesmo volume. Chama isso ter maior densidade calórica. Então, assim sendo, há pessoas que até acham que estão a comer muito quando é prescrito o plano alimentar, mas a verdade é que dentro dessa maior quantidade em relação àquilo que estão habituadas a comer, no final do dia, somando as contas, o aporte calórico até é inferior àquilo que estão habituadas. Ok, ou seja, a questão da densidade energética então tem aqui um papel fundamental. Sim, sem dúvida. Acho que mais do que comer menos é comer mesmo melhor e fazer escolhas mais conscientes e que ajudam não só a promover a saúde em geral, mas também regular os níveis do apetite, ou seja, que escolhas mais saciantes, que ao mesmo Boa. tempo forneçam menos calorias ou que tenham menor densidade calórica. Agora, claro que existem alimentos saudáveis que também são calóricos, como é o caso das Boa. gorduras. Por exemplo, temos o azeite, temos os frutos secos. Na verdade, o termo correto não é frutos secos, mas o vulgo fruto seco, a noz, a amêndoa, o caju. Sabemos que são alimentos saudáveis, mas que, apesar disso, têm uma maior densidade calórica. Boa. Ia-te pedir exatamente para referir-se a alguns dos alimentos que poderiam ter uma densidade calórica elevada. Queres falar agora de alguns que podem ser nutritivos e terem uma densidade energética baixa? Ou seja, agora invertendo um pouco a questão. Ou seja, a pessoa come bastante, mas de facto está a ingerir poucas calorias e se calhar até falares um pouco acerca do que é caloria, não é? Porque nós já falámos em episódios anteriores, mas para quem não está muito por dentro disto, será que é assim tão importante falar de calorias? O que é que tens a dizer em relação a isso no processo de emagrecimento? Claro que sim. A caloria nada mais é do que uma unidade de energia. Basicamente, é tudo uma troca de energia com o meio ambiente e todos os alimentos que nós consumimos têm algum teor calórico. Existem sim alimentos que praticamente não têm calorias, mas quando falamos em emagrecer e procurar alimentos com menor densidade calórica, aquelas opções que me vêm facilmente à cabeça é mesmo a fruta e os vegetais. Não conheço ninguém que engordou à custa da alface, por exemplo, porque são alimentos muito ricos em água e logo aí têm muito volume. Olha, estás aí a comer um wrap com alface, certamente. Segui já a tua dica da maçã, disseste que eu É uma podia maçã, comer, parecia, eu, apro- parecia um wrap. eu Ok. aproveitei. Tu já andas a sonhar com raps. Muito bom, muito bom. Mas, por exemplo, toda a fruta, claro que há umas que são mais calóricas do que outras, como é o caso da banana e da uva, por exemplo, são mais calóricas do que uma melancia ou um morango, que como tem muita água, acaba por reduzir a densidade calórica também. Um, e claro que outras opções também com menor densidade calórica, podemos considerar o iogurte magro, tudo o que é opções com menor teor de gordura, geralmente, como é o caso também das leguminosas também, feijão, grão, ervilha, mas diria que existem muitas opções, podia estar aqui a enumerá-las, mas diria que mesmo que as frutas e os vegetais são opções com menor densidade calórica e principalmente os vegetais são muito importantes, não só por fornecerem antioxidantes e outros nutrientes que ajudam a otimizar a saúde, mas também porque lá está, como tem muita água, acabam por aumentar o volume do prato e desta forma também promover a saciedade.
E algo que me estava a lembrar enquanto falava é a questão também da velocidade da mastigação. Sabemos que pessoas que têm mais atenção àquilo que estão a comer e que não estão a gravar podcast enquanto comem a sua maçã, geralmente essa Por atenção isso é que eu plena. parei de comer. Não escondas a maçã, não vale a pena. Já todos sabemos que não és um mindful eater. Mas sim, isso também é um fator muito decisivo na sociedade, ter atenção ao que comemos, comer devagar, e diria que essa recomendação aplica-se também à maior parte das pessoas. Boa. Gonçalo, repara como eu sou mindful eater, que consigo manter a calma perante a tua agressividade. Muito bom. Olha, de facto, mais recentemente tenho tentado cumprir um pouco aquilo que já vimos aqui a falar nestes episódios e até que o Gonçalo tem referido, a questão de. Tens referido bastante, a questão de se comer com atenção plena. Tinhas referido até que num dos episódios, pelo menos uma das refeições, estavas a tentar fazer isso. E acho que é uma excelente estratégia e dica para quem nos está a ouvir, para começar a praticar um pouco mais de mindfulness, porque o mindfulness não tem que ser algo só estruturado e fechado, não é? Agora, voltando aqui ao nosso tema, e a este tema em particular, comer para emagrecer, eu iria fazer a ponto com o Miguel. Miguel, comer para emagrecer, o que é que isto diz em relação à área do exercício, particularmente até às questões de redistribuição, se é que podemos dizer isto, da composição corporal ou adaptação da composição corporal e versus a perda de gordura, porque emagrecer e perda de gordura não são bem a mesma coisa. O que é que tu achas disto? O que é que tens a dizer em relação a este assunto? Assim, geralmente quando falamos em emagrecer, pressupomos que a pessoa esteja a falar em perder massa gorda, mas de facto, se falarmos só assim em emagrecer, sem especificar, podia ser simplesmente olhar para a balança e ver que o peso baixou, não é? E aqui é fundamental percebermos o que é que aconteceu mesmo ao peso, ou seja, se foi massa gorda ou não. Até podemos ter casos que a pessoa vai se pesar, fica contente porque vê que perdeu peso, mas se calhar aquela perda de peso aconteceu mais à custa de massa muscular, e se calhar até a massa gorda aumentou. Pode acontecer isto, ou seja, não é que seja algo muito comum, diria eu, mas pode haver uma perda de peso em que na verdade foi algo negativo do ponto de vista de composição corporal, em que massa muscular baixou e massa gorda aumentou. Portanto, isto é importante porque há pessoas que se focam muito no número que vem na balança e ficam, digamos, algo preocupadas, né, em casos de perda de peso, quando veem que o peso não baixou. Portanto, isto é importante salientar que às vezes o peso não baixar não tem que ser negativo. Às vezes até é positivo, às vezes é sinal que a massa muscular até aumentou e por vezes mesmo a massa gorda também poderá ter baixado. E o que é que queria que perguntaste? A tua pergunta era exatamente Em sobre... relação. Não, não era uma pergunta, eu estava a abrir aqui a via para tu explorares aqui as questões da composição corporal. E até de alguma forma te provoquei com a questão da redistribuição do peso corporal, como muitas vezes algumas pessoas referem, que vão substituir o músculo não, perdão, a gordura por músculo, ou seja, esta questão dos compartimentos corporais, se isto... O que é que tu achas disso? Qual é que é a tua visão acerca do tema? O que é que tens a dizer? São duas coisas diferentes. Nós não podemos converter uma na outra. Elas estão muito interligadas porque dependem bastante de déficit calórico ou de consumo calórico acima, digamos assim. Mas não podemos dizer que uma se converte noutra. São processos diferentes, podem ocorrer em simultâneo também. A tendência é que, se o objetivo for para aumentar massa muscular, a tendência também é a massa gorda aumentar, mas lá está, eu digo tendência porque não tem que ser exatamente assim, até porque se as coisas forem bem feitas, e era preciso realmente haver ali bastante rigor,
ao ponto de a pessoa estar a comer o suficiente para aumentar massa muscular e a treinar, claro, o suficiente para ganhar massa muscular, mas sem aumentar a massa gorda. Portanto, tinha que haver ali quase um cálculo ao pormenor, digamos assim, para acontecer sistematicamente isto. Mas, portanto, o normal, e não é que seja algo grave, é que quando queremos aumentar a massa muscular, vai aumentar sempre um bocadinho a massa gorda, não é preocupante, faz parte, e o mesmo se verifica quando queremos perder peso. Quando queremos perder massa gorda, também é provável que haja alguma perda de massa muscular no processo. Agora, o objetivo é tentar minimizar isso, e aqui que surge a importância, tanto para quem quer perder peso, como para quem quer, para ser mais específico, como para quem quer perder massa gorda ou para quem quer ganhar massa muscular, além da questão alimentar, que é fundamental, a parte do treino, em que é que consiste o treino, também é fundamental para garantir esses objetivos com mais eficácia, e neste caso falamos especialmente no treino de força, no treino com resistências, para estimular a construção de massa muscular. E é essa construção de massa muscular que, se for estimulada, tem efeitos positivos para quem quer perder massa gorda e para quem quer aumentar a massa muscular, logicamente. E Gonçalo, e tu achas que é mesmo assim? Ou seja, achas que uma pessoa que queira perder peso, sendo mais específico, queira perder massa gorda, vai invariavelmente perder também tecido muscular? Ou achas que há aqui algo, um outro mecanismo associado em que depende também da quantidade de gordura que queres perder, da quantidade de tecido muscular que queres ganhar? Será que consegue-se quantificar isto? Ou pelo menos encontrar aqui uma outra lógica que, por um lado, não seja tão simples e que possa até revelar a complexidade daquilo que é o metabolismo humano? Sim, sem dúvida que é possível atenuar essa perda de massa muscular, pelo menos. Não digo totalmente, mas maioritariamente. E como o Miguel já falou, a questão de haver treino de fortalecimento muscular é uma das premissas essenciais. Agora, em relação à questão da alimentação, também existem alguns fatores que devemos considerar, nomeadamente aumentar o aporte de proteína, porque sabemos que essa proteína vai ajudar na retenção da massa muscular. E é curioso porque muitas das vezes as pessoas pensam que a proteína só é importante quando querem ganhar massa muscular, mas às vezes até costuma ser, ou melhor, deveria ser maior a ingestão proteica no período de emagrecimento, justamente para preservar essa massa muscular durante esse processo, para que haja uma maior perda de gordura e menos de músculo. Além disso, a questão do déficit calórico também é fundamental, ou seja, não fazer um déficit calórico muito agressivo, porque sabemos que quanto maior o déficit, maior a probabilidade da pessoa também perder músculo, mas lá está, vai sempre partir do nível também de massa gorda de base da pessoa, porque sabemos que a massa gorda acaba por ser uma proteção do catabolismo muscular. O que é que isto significa? Pessoas que têm mais massa gorda, o corpo delas vai priorizar mais a perda de gordura e o risco de perder músculo é inferior. Logo, nessas pessoas, o déficit poderá ser certamente superior do que alguém que já tem algum grau de definição muscular, que quer apenas estar mais definido, e nesses casos aí um déficit calórico mais ligeiro pode ser importantíssimo. Excelente. Excelente, Gonçalo. Diria que explorámos bem este tema, e que o tema faz uma ponte perfeita para o próximo, particularmente a nível do idoso e do tecido muscular. Ou seja, eu tenho aqui, portanto, será que o idoso tem mesmo de perder massa muscular? Que estratégias é que podem ser adotadas para que se possa minimizar este processo, se é que ele consegue ser minimizado? E pergunto-vos do ponto de vista do exercício ao Miguel e do ponto de vista da nutrição ao Gonçalo. Miguel, queres começar? Sim, portanto, nós sabemos que os idosos, um dos grandes problemas dos idosos tem a ver com a perda de massa muscular e de força. Também já falámos aqui da
da sarcopenia. E, portanto, é nosso objetivo também minimizar, pelo menos, esse processo. E sabemos também que normalmente falamos em atenuar perdas de massa muscular nos idosos, mas sabemos que também pode acontecer algum aumento de massa muscular e de força. E eu diria especialmente para pessoas que não estão habituadas a treinar sequer. Aí é mais evidente a diferença positiva. Mas sabemos que é possível e aconselhável um idoso fazer exercício físico, especialmente treino de força por causa destas questões. Porque se um idoso fizer exercício físico, mas se a atividade que ele praticar for maioritariamente cardiovascular ou com muito baixa intensidade a nível muscular, não vai provocar estes efeitos. Portanto, aqui surge realmente a importância do idoso praticar algo com base no treino de força ou uma atividade que se assemelhe muito ao tradicional treino de força para haver realmente um estímulo considerável a nível muscular. E isto torna-se relevante porque por vezes podemos ver idosos que se limitam a fazer uma caminhada, por exemplo, ou mesmo até, por exemplo, aulas de grupo, em que se calhar aquilo que estão a fazer não é assim tão estimulante do ponto de vista muscular. Aí é sempre difícil dizer porque depende mesmo em concreto de cada aula o que é que estão a fazer. Mas, por exemplo, sabemos que há idosos que praticam hidroginástica, que normalmente é feita em grupo, não é? E essa mesma hidroginástica, nós não sabemos exatamente, quem está de fora não está lá a ver, nós não sabemos exatamente o que é que está a acontecer, ou seja, até pode estar a haver um estímulo muscular mais considerável ou menos. Mas geralmente não podemos equiparar esse tipo de atividades ao treino de força mais tradicional que fazemos no ginásio, porque facilmente conseguimos usar mais peso para fazer mais resistência e provocar colocar mais intensidade nos exercícios de força. E então ali conseguimos garantir que está a haver realmente uma contração muscular eficaz de forma a produzir, a estimular a hipertrofia e aumento de força. Miguel, excelente comunicação, excelente apresentação daquilo que são os problemas da sarcopenia. E enquanto estavas a falar, eu até pesquisei aqui umas imagens mais recentes, particularmente acerca do tema, e que é um tema bastante preocupante e de saúde pública, e que muitas pessoas creio que não entendem bem o que é sarcopenia, mas mais à frente irei apresentar aqui só umas imagens. Gonçalo, queres falar de estratégias nutrialimentares para estes casos? E se calhar até falar um pouco daquilo que é a tua experiência clínica já com pessoas deste género? Sim, eu diria que o idoso acaba sempre por ser uma população mais de risco, porque geralmente, primeiro, em termos de mudanças alimentares, geralmente é um público que é mais resistente à mudança. Ou seja, enquanto que um jovem facilmente consegue reincorporar o seu pequeno almoço e ajustar facilmente, um idoso geralmente é mais difícil que haja mudanças e tem que ser algo mais gradual, por vezes, e progressivo, do que tentar logo mudar tudo de uma só vez. Em termos do idoso, existem alguns nutrientes-chave, como é o caso da proteína, que por si só deve ser mais elevada, esse aporte deve ser mais elevada do que os adultos em geral. Porquê? Porque no idoso existe uma certa resistência à ação da proteína, digamos assim. E dessa forma o aporte proteico tem que aumentar para que o corpo, como lá está, lida menos eficazmente com a proteína, é necessário mais para ter o mesmo efeito, só para manter a massa muscular, digamos assim. Agora, um idoso que também tenha introduzido sessões de fortalecimento muscular e que tem como objetivo
aumentar o ganho de massa muscular, aí sim ainda vai ser necessário um aporte ligeiramente maior, não quanto mais melhor, também já falámos sobre isto aqui, mas sim é importante, e muitas das vezes os suplementos de proteína que são muito comuns do pessoal do ginásio usar, nomeadamente a proteína extraída do soro do leite, que é a whey protein, geralmente nos idosos até pode ser mais interessante incluir do que no adulto saudável e que tem uma boa sensibilidade à proteína, digamos assim, o corpo consegue lidar eficazmente com essa proteína. E enquanto no idoso pode ser interessante incluir no leite, ou mesmo outras estratégias como leite em pó também podem ser interessantes. Tudo o que são formas de incrementar a ingestão proteica e geralmente calórica também, porque sabemos que idosos também têm maior risco de estarem em déficits energéticos, e isso também pode levar a que haja perda óssea, que haja outros processos envolvidos de caquexia e sarcopenia também. Portanto, lá está, é um público mais em risco, digamos assim, e é sempre importante intervir antes de que os problemas surjam. E mesmo a questão óssea também é um pouco o mesmo esquema, porque sabemos que se o adulto não aproveitar a nossa janela, digamos assim, uma janela de oportunidade em que há um pico da massa óssea, em que o estímulo do osso é significativo, e promover esse crescimento, que no caso das mulheres é por volta dos 30, nos homens é um bocado antes, isso pode ser determinante para que depois, na velhice, digamos assim, a pessoa tenha acumulado o tal capital ósseo, se é que podemos chamar desta forma, e consiga ter bons níveis de ósseos, de saúde óssea, e sabemos que a saúde óssea e a saúde muscular andam de mãos dadas, digamos assim, e mesmo o próprio impacto ósseo, o impacto muscular, perdão, ajuda no estímulo ósseo. E quando estava a ouvir o Miguel falar sobre hidroginástica, nós sabemos que a hidroginástica é um bom desporto, digamos assim, mas como não tem impacto ósseo nenhum, em termos de relação ou de interação com o músculo, acaba por ser mais fraquinho, e isso pode não ser ideal, principalmente quando a pessoa só faz essa atividade. Daí que a sessão de fortalecimento muscular muitas vezes, não sempre, seja recomendada para o idoso. Eu diria que são estes os principais pontos. E para além da proteína, também sabemos que o cálcio e a vitamina D, e o magnésio também, porque o magnésio ajuda na absorção da vitamina D e também na comunicação com o cálcio. Mas a verdade é que todos os nutrientes também funcionam de forma sinérgica, e acho que é importante a pessoa ter uma alimentação equilibrada como um todo, e não só tentar suplementar esses nutrientes que se calhar que são mais suscetíveis a ter déficit, mas sabemos que a alimentação principalmente é aquilo que deve ser mais mudado e assegurado para depois colmatar eventuais déficits com recurso ou não à suplementação. Excelente, excelente, Gonçalo. Diria que referiste muito bem aqui as questões da interação entre o músculo e o osso. Explanaste também, diria de forma bastante interessante, completa e clara, algumas questões de possível suplementação, e clarificaste de que forma é que a própria suplementação pode ser relevante ou não, dependendo, lá está, também se calhar de cada caso, não é? Casos de caquexia. E não sei se vocês conseguem ver, partilhei agora aqui uma janela, conseguem ver? Sim, sim. Ótimo. Portanto, este conceito é um conceito de dinapénia, que é um conceito que não vingou na altura, particularmente porque se percebeu que a sarcopenia não é apenas a perda de tecido muscular. E nós estamos aqui a falar, e bem, a nível da importância do tecido muscular, e creio que ambos também já referiram algo que decorre da quantidade de tecido muscular que temos, mas não se restringe a ele particularmente a força neuromuscular. E eu fui buscar este slide, apesar de desatualizado, pelo facto de sintetizar muito bem aqui, eu diria, duas vias essenciais, particularmente a via nervosa e em baixo a via muscular. Ou seja, aqui temos adaptações neurais que são exatamente aquelas que ocorrem
ao longo do processo de envelhecimento, particularmente sem ser muito técnico agora, existe uma diminuição da capacidade para inervar o tecido muscular, existe uma diminuição do próprio drive elétrico, ou seja, o impulso elétrico que é enviado para o músculo. Portanto, existem um conjunto de alterações a nível do sistema nervoso que fazem com que, agora passando para a parte de baixo, o aparelho muscular, o aparato muscular, seja também ele ativado de uma forma menor. E, à parte disso, o próprio tecido muscular tem alterações na sua arquitetura, no próprio tipo de fibra muscular e lá está. Na altura, os responsáveis por este artigo colocaram a sarcopenia aqui, ou seja, como parte de uma entidade superior, ou maior, digamos assim. Portanto, mais recentemente, a sarcopenia passou a ser entendida não propriamente como uma síndrome geriátrica, e por isso também acho importante referir isso. É uma síndrome que pode acontecer até em idades mais jovens e que se relaciona não apenas com a perda de tecido muscular, mas perda de tecido muscular, perda de força muscular e perda de funcionalidade. E tudo isto tem um algoritmo que não vou agora estar aqui a falar para não complicar. Quem tiver interesse poderá ver que eu vou deixar em anexo um artigo que escrevi exatamente sobre isto. E agora mostro-vos este gráfico muito simples, mas bastante ilustrativo e que demonstra claramente que existe uma alteração do processo, de processos neurais que impactam fortemente a força muscular. Ou seja, aqui o que é que temos? Temos a vermelho o tecido muscular, que vai diminuindo ao longo da idade, mas reparem bem, a força muscular decresce muito mais, e já há ali um período, que é o período de 75 anos, mais ou menos, em que tem um declínio abrupto. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer Desculpa que... interromper, Eduardo. Tu falaste Deixa-me só estás a terminar. ver. Eu acho que não estamos a ver. Eu acho que Não estás a ver, a sério? Acho Estamos que a ver a não. imagem, mas tu falaste que estás a Epá, apontar uma obrigado, seta. obrigado. Então, deixa lá ver. Vê se não perco Mas aqui também veja a o tua seta, raciocínio. veja a tua seta, não está Não, mas o eu já cursor do percebi. rato. É a primeira vez que estamos a partilhar, portanto, isto faz parte, são as dores de crescimento. Já estamos a aprender. Confirma, é esta agora, pronto, exatamente. Este gráfico é bastante ilustrativo porque temos aqui a vermelho o declínio do tecido muscular e a azul o declínio da força muscular. Reparem que aqui nos 75 anos existe um declínio ainda mais abrupto. Ou seja, os mecanismos pelos quais isto acontece são mecanismos neurais. Porquê é que eu estou a explicar isto? Não é só para ilustrar que a sarcopenia é uma síndrome complexa e que ocorre a nível orgânico, a nível de vários sistemas fisiológicos, mas essencialmente para reforçar algo que já foi dito pelo Gonçalo e pelo Miguel logo no início, que é a importância de nós termos um estímulo de força, do treino, ou seja, o treino de força é fundamental para conservar índices de força que existam ao longo da idade, fazendo com que o declínio seja menor e também é o treino de força que permite otimizar tudo aquilo que ainda é mantido pelo nosso organismo, pelos organismos. Deixa-me só agora retirar isto. Estão-me a ver? Sim? Vou deixar de partilhar. Uhum. Ok. Estão-me a ver? Sim, sim, sim. Ok. Pronto. Perfeito. A quem nos está a ver e ouvir, peço desculpa só por estas alterações, mas ainda estamos aqui a aprender também um pouco acerca do podcast e como é que isto funciona. Espero que tenha sido claro em relação a este tema. Poderíamos continuar aqui a explanar, mas a verdade é que temos mais dois temas e um que eu sei que o Miguel gosta bastante e que o Miguel faz todos os dias, particularmente alongar para evitar lesões. E eu trago agora aqui este tema, que é um tema que, curiosamente, para as pessoas da área do exercício, eu diria que já não deveria ter, ou seja, não deveria ser um tema novo, não deveria ser um tema que chocasse pelo facto de ser um paradigma, que é um paradigma que cada vez mais tem vindo a ser provado que é a norma, ou que deveria ser a norma. Particularmente o facto de o alongamento por si
poder ser essencialmente algo mau e não algo bom. Mas vou deixar que o Miguel fale um pouco acerca disto. E Miguel, o que é que tu tens a dizer em relação a esta questão do alongamento? Eu coloquei-te alongar para evitar lesões, mas claro que este é um tema muito profundo. Queres explorar um pouco e elucidar as pessoas que nos estão a ouvir? Sim, portanto, alongamentos sabemos que é uma coisa que sempre se falou muito, as pessoas fazem muito no fim, algumas também no início. Às vezes não sabemos muito bem qual é o propósito da pessoa estar a fazê-lo, não é? Às vezes, se calhar, a pessoa faz só porque vê os outros fazer e então, pronto, acha que também deve fazer. Mas neste caso em particular, em relação às lesões, ou seja, há certas questões, eu diria que podemos usar aqui o termo controvérsia, lá está, porque pode ser um pouco mais discutível se faz sentido ou não alongar. Quanto a outras questões, sabemos que não faz, ou então que é inútil, digamos assim. E neste caso em particular, se por alongar vou prevenir lesões, sabemos que é inútil. Sabemos que não é por alongar que eu vou prevenir lesões, tanto antes como depois do treino. Ou seja, neste caso é mais típico depois do treino. A pessoa vai alongar porque acha que ao alongar vai prevenir lesões ou vai prevenir aquelas dores pós-treino e torna-se aqui algo mais... torna-se aqui um efeito placebo. Eu cheguei a sofrer desse efeito placebo do alongamento. E, portanto, eu acho que sou um bom exemplo no sentido de que é possível, ainda é possível ir a tempo de reverter algumas práticas, mesmo que elas já estejam bastante enraizadas, digamos assim. Que foi o meu caso, que eu alongava também constantemente, muito por esse propósito, de ficar com receio de sentir dores ou de me lesionar, e era esse o meu principal propósito, não era tanto se ganhava ou não mobilidade, isso já era até mais um extra. E acredito que a maior parte das pessoas que alonguem, pelo menos no fim do treino, seja mais com esse propósito, com o receio de se poderem lesionar ou sentirem dores musculares e não estão para sentir dores musculares. Mas, portanto, quanto a esse aspecto, nós sabemos que não é por alongar que vou sentir menos dores musculares ou que me vou lesionar menos. E curiosamente até poderá ser o oposto. Se eu exagerar na intensidade do alongamento, até pode acontecer eu lesionar-me ao alongar. Seria uma situação um bocado paradoxal, digamos assim, mas pode acontecer. Portanto, isso é pelo menos para quem faz questão de alongar, eu sei que alongar tem uma coisa boa, pelo menos, que provoca relaxamento, a sensação também de bem-estar, mas lá está, não é a única prática que o provoca, há outras opções, outras soluções que também provocam a sensação de relaxamento, de bem-estar. E portanto, para essas pessoas que mesmo assim querem continuar a fazer porque já faz parte da sua prática, já sentem-se bem, pelo menos só ter atenção à intensidade do alongamento. Isto, estou sempre a assumir que estamos a falar dos típicos de alongamentos, em que há um estiramento muscular passivo, ou seja, há uma força externa a provocar o alongamento e não um alongamento ativo, que na verdade, se formos rigorosos, nem deveríamos falar em alongamento ativo, porque acaba por ser um gesto voluntário. O alongamento ali acontece como uma consequência do gesto efetuado. Portanto, um alongamento ativo, no fundo, é um exercício de força com uma magnitude muito baixa. Podíamos equiparar assim ao alongamento ativo. E, portanto, em relação aos alongamentos, se o objetivo for prevenir lesões, não faz sentido. Se o objetivo for promover a mobilidade, em certos casos poderá fazer sentido, em casos que a pessoa, mas talvez mais em situações desportivas, que poderá ter que ter alguma mobilidade passiva, dependendo da prática desportiva, mas numa lógica de saúde dia a dia,
não faz sentido os próprios exercícios que nós fazemos de força. Sabemos que também têm efeitos positivos na mobilidade, especialmente se forem E até feitos. superiores. Sim, e especialmente se forem feitos na amplitude disponível que a pessoa tenha, convém frisar isso também. Portanto, se explorarmos a nossa mobilidade articular em movimentos ativos, voluntários, é mais que suficiente para mantermos uma mobilidade saudável e mais segura, porque estamos a respeitar os limites de cada corpo. Sempre que entrarmos no campo do passivo, poderemos estar a violar esses limites, porque o passivo já é algo que nós não estamos a controlar e o risco de lesão que pode ser para além da lesão muscular, pode ser mesmo lesão articular, é sempre maior. Portanto, Miguel, força. desculpa, conclui, desculpa. Não, mas no fundo é isto. Portanto, okay. A solução que eu sugiro, se o objetivo for questões de mobilidade, é usar o treino de força ou movimentos ativos, ou um treino de força, digamos assim, com magnitude de carga muito baixa, a explorar a amplitude articular que temos disponível. Excelente, Miguel. Claramente é um tema que gostas bastante e que sabes que vamos explorar aqui em breve num episódio inteiramente dedicado a este tema. É um tema bastante controverso, mas deixa-me dar a minha opinião, que na realidade não tem controvérsia nenhuma. Porque é claro que primeiro temos que definir bem o que é alongar. Temos que definir aqui alguns conceitos, que é para começarmos a discussão acerca do tema, e o Miguel obviamente não tem tempo e por isso simplificou. Mas Miguel, eu vou dizer uma coisa, se tu me permites, alongar para evitar lesão, que foi o tema que falámos. É claro, para mim é claro, é não alongar para evitar lesão. Pois, é mais isso. Eu acho que é mais isto. E eu vou só dar aqui, é um aperitivo que eu procurei aqui uma imagem muito interessante. Porque assim, nós estamos a falar de pessoas que não são da área, então temos que simplificar as coisas, mas sem sermos básicos. O estiramento, a maior parte das pessoas alonga porquê? Porquê é que alonga? Se calhar alonga porque sempre viu alongar. Quando era atleta, eu alongava porque diziam para alongar. Antes, alongar depois, eu alongava. Na faculdade aprendi sobre o treino de flexibilidade e alongava. Só passado muitos anos depois de ser licenciado é que comecei a deparar-me com outros conceitos e com um outro paradigma, com uma outra visão. E isto que eu vos estou a mostrar, conseguem ver? Pronto, de forma muito simples, e vamos ter um episódio só acerca disto que eu recomendo vivamente. Vai ser um episódio espetacular porque este é um tema muito interessante. É interessante desconstruir porque é que se pensa que é importante alongar e porque é que se diz exatamente, ou a ciência demonstra exatamente o oposto. E é interessante desconstruir isto. Portanto, nós quando realizamos um estiramento do músculo, vamos imaginar o afastamento, por exemplo, o afastamento de um segmento em relação ao seu eixo, o abrir do braço. O que é que acontece? Nós estamos a afastar 2 pontos e pensa-se que o que está a acontecer é um estiramento do tecido muscular. Portanto, faz sentido, não é? Do ponto de vista lógico. Contudo, não nos podemos esquecer que estamos a estirar elementos sensoriais. E estes elementos sensoriais enviam uma informação clara para o nosso sistema nervoso central e até para o próprio músculo que ele não se quer estirar, ele não quer alongar. E pronto, basicamente são estas estruturas que são estiradas e enviam informação para que o músculo volte a contrair. Pronto, fica só aqui é um aperitivo que eu e o Miguel, neste episódio, o Gonçalo não ficará, não estará presente só para não estar aqui de corpo presente, mas certamente vai gostar. Gonçalo, mas se quiseres até pode estar presente, até pode ser interessante. Se quiseres até colocar algumas questões, porque eu sei que esta não é a tua área, mas
pode ser interessante ter a tua perspectiva, uma perspectiva de uma pessoa que não está tão enviesada quanto nós, embora este seja um tema que tanto o Miguel como eu já estudámos bastante e temos uma opinião muito clara. Muito bem, vamos então para os 10 minutos finais e temos agora um tema que é um tema que o Miguel também leva a sério. Laticínios são fonte de vida, são fonte de saúde. O Miguel tenta sempre de manhã beber leite de vaca biológico. O Miguel não está a rir. Vacas felizes, atenção. Vacas. O Miguel está com poker face, nem se mexe. O Miguel está a pensar, não, leite de amêndoa, leite que não é leite, mas o Miguel diz que é leite de amêndoa. E depois, a meio da manhã, Miguel, iogurte, mas é aquele iogurte grego de vaca feliz, vaca que ri. E à tardinha, que é para continuar, então o queijinho vaca que ri. E depois à noite vai ler o guia para os fundamentalistas da lactose. Pronto. Miguel, tenho aqui, está bem, esse tratado que tu me enviaste está aqui atrás, não sei bem aonde, mas é o tratado acerca da lactose e da sua importância na saúde. Gonçalo, o que é que tens a dizer em relação a isto? É um tema muito interessante. Sim, antes de mais, podemos falar dos laticínios no geral, mas a verdade é que dentro dos laticínios sabemos que existem vários alimentos que podemos aqui enumerar. Talvez os mais evidentes é o leite, o queijo, e podemos também incluir os laticínios fermentados, como é o caso do iogurte e até mesmo do kéfir. O que a evidência nos diz é que os laticínios, principalmente a versão magra, ou seja, que houve uma remoção da parte das natas, que é basicamente gordura saturada, que é uma gordura que não é tão saudável, digamos assim, de forma simplista, estão mais associados a benefício do que a malefício para a saúde. Para a maior parte dos desfechos de saúde, seja doenças oncológicas, como vários tipos de cancro, parece ter um efeito mais protetor do que maléfico. No caso do cancro, particularmente, existe uma exceção em que evidências observacionais, ou seja, não conseguem estipular uma relação de causalidade forte, e indicam-nos que, no caso do cancro da próstata, é o único tipo de cancro em que se deve, pelo menos, moderar o consumo de laticínios. Mas fora isso, parece claramente ser protetor, dentro de uma ingestão baixa a moderada, que no caso das recomendações é 2 a 3 porções por dia. O que é que isto significa? Um copo de leite de manhã, 2 fatias de queijo à tarde e um iogurte à noite. Ou seja, aí temos 3 porções de laticínios por dia. Mais do que isto, parece já não ser tão protetor para a maior parte das pessoas. Agora, em termos de saúde, os benefícios são mais evidentes ainda no caso dos laticínios fermentados. Ou seja, o iogurte e o kéfir parecem ter ainda um benefício extra em comparação com o leite, por exemplo. E sim, diria que estas são assim, as principais nuances gerais que é importante abordar, mas depois, claro que existem outros mitos ou controvérsias, digamos assim, relativamente a esta questão, que é, por exemplo, o cálcio. Por muito tempo acreditou-se que os laticínios seriam essenciais por nos fornecer o cálcio, e a verdade é que, embora seja uma fonte significativa, e a maior parte das pessoas obtenham o cálcio principalmente através da ingestão de laticínios, sabemos hoje em dia que esta não é a única via de obter o cálcio, e existem dietas vegetarianas que, bem programadas, conseguem atingir essas necessidades de cálcio de forma bastante simples, seja através de tofu com cálcio, bebidas vegetais que sejam fortalecidas em cálcio, mesmo alguns vegetais verdes, como é o caso da couve, de espinafres, também têm quantidades de cálcio. Portanto, sinceramente, com uma dieta bem planeada, mesmo sem laticínios, nomeadamente leite ou iogurte da vaca, neste caso de origem animal, é facilmente possível obter as recomendações de cálcio. E ainda não falei na questão da lactose, que também é um tema muito, muito falado, que, para quem não sabe, a lactose é o açúcar do leite, digamos assim, que está naturalmente presente,
que está em maior quantidade no caso do leite do que no iogurte, porque o processo de fermentação reduz essa lactose. A verdade é que muita gente tem dificuldade em digerir esse açúcar, principalmente na idade mais avançada, porque o nosso corpo vai deixando de produzir a enzima, que basicamente é o que nos permite digerir a lactose de forma tão eficaz como antes, ou seja, um idoso não produz tanto essa enzima do que um jovem adulto, por exemplo. Mas depois, claro que há questões de genéticas, de etnia, e a própria exposição ao laticínio também faz com que o corpo se adapte e produza mais essa tal enzima. Portanto, existem várias questões que estão envolvidas no caso da lactose, mas para a maior parte das pessoas que toleram bem a lactose e que não têm sintomatologia intestinal, não há problema algum em incluir as opções com lactose, ou seja, as opções sem lactose não são preferíveis, não são necessariamente superiores. E outra questão também relevante é sobre a inflamação. Muito se aborda a questão dos laticínios serem inflamatórios ou não, e aí a evidência é clara. Se a pessoa tem alergia às proteínas lácteas, é claramente inflamatório. Se não tem alergia às proteínas lácteas, tem até um efeito mais anti-inflamatório do que propriamente pró-inflamatório. Gonçalo, como é que sabemos que somos alérgicos a essas proteínas? Primeira questão. E como é que sabemos que somos alérgicos à lactose? Uhum. Em termos de testes, pronto, o alergologista será a pessoa mais indicada para abordar cada teste, nomeadamente no caso da alergia à proteína de leite de vaca, que é bastante raro, diga-se de passagem. Curiosamente, o meu irmão tem essa condição e geralmente é muito raro ainda na idade adulta. Pessoas adultas, geralmente a tendência é que a alergia desapareça naturalmente depois da criança a se desenvolver. Portanto, é muito raro em idade adulta haver essa tal alergia. Existem testes indicados para o fazer, que o alergologista falará melhor do que eu. Em termos de testes à lactose, também existe, mas não se usam de forma rotineira na prática clínica, porque lá está, não há essa necessidade na maior parte dos casos, porque não é uma condição patológica, é uma condição também de sintomatologia que só é problemática quando certamente impacta a qualidade de vida da pessoa e a pessoa sente desconforto e sente. Pronto, e nesses casos, como a solução é muito simples de remediar, que é optar por a opção sem lactose, ou há pessoas que mesmo assim toleram bem o iogurte devido à fermentação, não se recomenda por padrão a fazer esses testes e não há essa validação clínica da pessoa a fazer esses testes para que haja esse diagnóstico, mas ainda assim, se a pessoa quiser fazer o diagnóstico, eu recomendo, neste caso o alergologista seria a pessoa mais aconselhada, ou até mesmo o gastroenterologista, na área mais médica, mas que não parece ser uma recomendação geral a pessoa procurar esse diagnóstico. Muito bem. Miguel, queres referir algo em relação a isto que foi dito? É assim, a ideia que eu tenho é realmente quem não é alérgico, se calhar pode não ser uma boa ideia deixar a 100% de ingerir, porque é para obrigar o corpo a continuar a produzir a capacidade, a enzima, para digerir a lactose, correto? Desculpa interromper, Miguel. Acho que aí tu mostraste a alergia da intolerância, certo? Pelo que eu Sim, percebi. neste caso estou a falar de ser tolerante à lactose, neste caso. Ou seja, quem é tolerante, se agora deixar de beber leite para sempre, vamos dizer assim, e um dia, daqui a 20 anos, lembra-se de beber o leite, é mais provável que ele agora passe a ser intolerante, correto? Porque o corpo não está habituado a receber aquele alimento, a lidar com a lactose, e então perde essa funcionalidade, digamos assim. E portanto, logo aqui acho que levanta um pouco a questão de se eu não sou intolerante, mesmo que eu não concorde com algo, se aquela questão de se faz sentido nós bebermos leite, se analisarmos o ato em si, o que estamos a fazer, não é? Não é natural, Mas, há muito esse argumento exato, que somos os exatamente. únicos mamíferos em idade adulta que bebem leite, mas também somos os únicos mamíferos em idade adulta que, sei lá, Depois faz somos 30 por por uma aí. linha.
Exato, se formos por aí. Eu acho que isso é questão de nós demonizarmos os lacticínios. Acho que não há necessidade para demonizar os lacticínios. Muito bom. Ai, que eu me ri já. Ai, ai. Tive que fechar o microfone, senão isto aqui era um ruído. Guardei esta para o fim, porque calculei que demonizar os laticínios não fosse a melhor atitude, mas acho que o Gonçalo explicou muito bem aqui este tema e portanto, Deixa-me só, Gonçalo, posso só aqui adicionar uma questão que acho que é relevante pode, já também. estamos, é mesmo no Sim. limite, mas ok. É a questão de, por exemplo, o impacto ambiental dos laticínios, nomeadamente o leite, é superior à bebida vegetal. Portanto, essa também é uma condição que deve ser valorizada no momento da pessoa sustentabilidade. decidir. Diz, desculpa. Estás a falar de sustentabilidade. Exatamente. Acho que a sustentabilidade também é um valor que a pessoa deve averiguar ou ter em consideração no momento de escolher optar por ingerir ou não, neste caso, leite de vaca. Vamos ter que guardar este tema. Este tema vamos ter que falar num outro episódio com mais tempo. Com mais tempo. Mas ok, já lançaste a ponte. Gonçalo, Miguel e a todos aqueles que estão desse lado a ouvir-nos, espero que tenha sido útil e que a longevidade consciente esteja a tornar-vos mais conscientes e a fazer-vos pensar. Um abraço a todos e até à próxima semana, sendo que teremos um tema muito interessante que não vou revelar já porque ainda não sei qual é. Um abraço.